Quarto volume da obra: O combate à morte. E assim está aí o conhecimento verdadeiro de onde todos vieram, para onde vão, como e por que vão. Na imunização racional está todo o conhecimento da origem do animal racional. Viviam aí dessa forma, desse jeito, horrivelmente, desconhecidos da sua origem, ignorando seu verdadeiro natural. Viviam porque tinham que viver. Viviam angustiados por saberem que eram condenados à morte. Viviam assombrados com essa condenação. Viviam sempre com medo de morrer, sempre com medo de tudo, chegando o dia sem a pessoa esperar, o dia fatal, que sempre chega sem a pessoa esperar. Então, viviam assustados, viviam angustiados, com medo, medo da morte, medo de morrer, apavorados por serem assim mortais. Vivendo essa vida muito boa, mas o que os preocupa é justamente a hora fatal, a hora que ninguém quer morrer, a não ser os desgostosos, que morrem de desgosto. Mas ninguém morre por gosto, a não ser os que se desequilibram, e um desequilibrado é um louco. Então, comete loucuras absurdas contra si mesmo. Mas, ao contrário, ninguém se conforma com essa condenação. Ignoravam o porquê disso, não sabiam por que eram assim, não sabiam como foram feitos. Então, muitas vezes tinham desgostos e aborrecimentos por serem assim. Porque ninguém jamais se conforma com essa pena capital. E por isso, a pessoa usa tudo para ir remediando, até não poder mais. E quando chega esse não poder mais, acabou-se aquilo que a pessoa não queria que acabasse: a vida. Por muito ruim que seja, a pessoa quer viver, e por isso não se incomoda em ser pobre, não se incomoda em tirar esmola, não se incomoda em ser cego, aleijado. Quer saber é de viver. Enquanto puder, quer viver. Ninguém quer morrer. O moribundo, em cima da cama, sempre na esperança de ficar bom, toma remédios combatendo a morte, porque ninguém quer morrer, nem perder seus entes queridos. Vejam que vida, que angústia! Vivem todos sob o temor dessa pena. Ninguém se conforma com a pena capital. E por desconhecerem o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira origem, é que não sabiam por que viviam assim, desse jeito, horrivelmente, angustiados, assombrados dia e noite com a morte. Ela costuma vir de repente, a pessoa vai dormir bem e amanhece morta. De forma que todos vivem impressionados e assustados com a tal morte. Mas, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, nem a sua verdadeira origem, é que não sabiam o porquê de serem mortais. Ninguém sabia por que eram mortais. O que fizeram para serem mortais? Qual foi o crime que cometeram? O porquê da morte ninguém jamais soube explicar. Sempre foi um mistério. Sempre se conservou enigmaticamente. Nunca descobriram o porquê. E hoje, aí em vossas mãos, o porquê da morte, o porquê desse sofrimento, o porquê dessa angústia, o porquê de todos os padecimentos, o porquê do mundo e o porquê de assim serem. Hoje, todos esses esclarecimentos em vossas mãos, o crime que cometeram para assim ficarem. Hoje, todo esse histórico em mãos de todos, todos conhecendo e sabendo por que ficaram assim, desse jeito, horrivelmente, sem darem nem terem solução, a não ser agora, pois estão aí todas as soluções do porquê dessa vida assim ser e do porquê desse mundo assim ser. Está aí, então, a libertação da condenação à morte, libertados agora pela imunização racional, pelo verdadeiro conhecimento do natural de todos, pelo verdadeiro conhecimento da origem de todos,
da origem de tudo e da origem do mundo. Hoje, todas essas revelações aí em mãos de todos, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. O porquê dessa deformação e o porquê desses mistérios que ninguém podia desvendar. Agora, todas essas revelações em mãos de todos. Hoje, todos conhecendo a imunização racional, sabendo o que é imunização, ricos de satisfação para o resto da vida, por saberem que não vão mais nascer aí. Está aí o conhecimento da absolvição da pena capital. Está aí o conhecimento da absolvição de todos, o conhecimento de como vieram parar aí, nessa terra, o conhecimento de retorno ao seu mundo de origem, a planície racional. Eis aí o conhecimento integral do animal racional, integrado agora no seu mundo de origem, pelo conhecimento da sua origem, pelo conhecimento racional. E assim, hoje, todos conhecerão o outro mundo, a planície racional, que é muito maior do que esse mundo deformado aí do elétrico e magnético. Todos agarrados e inteirados com o verdadeiro conhecimento de sua origem, para receberem o fluido do mundo de sua origem, a planície racional, para ficarem ligados por meio do fluido racional que entra no eu da pessoa e faz a ligação com o mundo de origem, a planície racional. E uma vez esse fluido entrando no eu da pessoa, desliga o elétrico e magnético. Fluidos são causadores de todas as ruínas do corpo, de todas as doenças, de todas as enfermidades, de todas as inquietações e desequilíbrios do ser humano, por não serem os fluidos verdadeiros do animal racional. O fluido verdadeiro do animal racional é o fluido do mundo de sua origem, a planície racional. Hoje, todos ricos de satisfação, por conhecerem e saberem o porquê disso tudo, tendo a sua situação definida e a situação do encanto do elétrico e magnético definida também. A definição de tudo, a definição de todos. Então, a pessoa se encontrando com seu verdadeiro mundo de origem, sabendo e conhecendo o porquê de tudo isso, desse encanto pavoroso. Pavoroso porque sofriam e sofrem. Sofriam desde que nasciam até que morriam. Pavoroso por ser do elétrico e magnético. Pavoroso por ser fogo, fogo de dia e de noite. Vivendo aí, cozidos, sendo cozidos aos poucos pelo fogo. E daí, vindo a diminuição dos anos de vida. Vindo aí, então, a degeneração dos seres. E daí, a multiplicação da degeneração. Chegando todos ao nada, vindo a extinção de todos, pelo progresso da degeneração. Hoje, sabendo e vendo o porquê disso tudo, e dizendo: é verdade, a nossa vida era uma calamidade. Agora é que estamos sabendo e conhecendo o porquê desta vida assim ser. Uma vida que era preferível não viver. Assim, desse jeito, sofrendo sempre. E sem esperar, a vida se finda. Isto ninguém sabia, e por ninguém saber é que o sofrimento se multiplicava cada vez mais. Procurando sempre melhoras, e tudo ficando só na procura, e as pioras de tudo multiplicando-se sempre, e a pessoa sempre com o fito de melhorar sempre, com a vaga esperança de encher o bucho. A esperança, como sempre, é a última que morre, e tudo ficando e todos nessa vaga ilusão, sofrendo as consequências dessa brutalidade toda, por desconhecerem por que eram assim. E por desconhecerem o que eram, o porquê eram assim, é que a brutalidade tinha que imperar entre todos, devido aos dois fluidos monstros governarem o animal racional, o elétrico e o magnético. Então tinha que imperar a brutalidade, porque esses dois fluidos são do bruto,
são do irracional. O irracional tem que ser bruto, tem que ser feroz, tem que ser uma fera indomável. Então, fazia com que o ser humano fosse uma fera, aquilo que o ser humano não é, nunca foi, porque o ser humano é de origem boa, de origem racional. E por isso o ser humano procura o equilíbrio, sempre procurando o equilíbrio e não encontrando. Sempre desequilibrado, e tudo sempre desequilibrado. Tudo sempre de pior para pior, devido ao fluido elétrico e magnético, o causador de toda essa inconsciência, a ponto do ser humano espantar-se consigo mesmo. Falam no bem, querem o bem, só trabalham para o bem e são sempre tragados pelo mal. Como pode ser isto? É o fluido elétrico e magnético. Faziam o bem, só pensavam no bem, querem o bem de todos e sempre tragados pelo mal. Como pode ser isto? E ninguém teve explicação para isto. A explicação está aí. É o fluido elétrico e magnético, o fluido monstro causador de todas as ruínas do ser humano, do animal racional. E hoje, todos conhecendo o porquê disto tudo e conhecendo o seu verdadeiro fluido, o seu verdadeiro natural de animal racional, o seu verdadeiro fluido, que é o fluido racional, o fluido do verdadeiro equilíbrio, o fluido puro, racional, que entra no eu da pessoa, fazendo a ligação com seu mundo de origem, a planície racional. Então, são desligados dos dois fluidos monstros, que não deixavam a pessoa parar de pensar, porque uma hora atuava no corpo da pessoa o fluido elétrico, outra hora atuava o magnético. E assim, atuando um ou outro, não deixava a pessoa parar de pensar. E daí o desequilíbrio, porque todos dois são maus. Um menos mal, que é o elétrico, e o magnético, mal puro. O magnético é o mal puro. Ficava a pessoa desequilibrada inconscientemente e com gênio feroz, deixava a pessoa nervosa, geniosa. Então, está aí o porquê e a causa do desequilíbrio do animal racional, que sempre pensou no bem, sempre pensando no bem, e o mal sempre se multiplicando, o mal sempre imperando, e todos sempre vítimas do mal, de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos, e assim, de uma infinidade de maneiras, sempre todos vítimas do mal. Por muito bem que esteja, sempre vítima do mal, por muito bem que seja, sempre vítima do mal. Sempre perturbado, sempre amolado, sempre preocupado, sempre com receio, sempre desconfiado, sempre com medo. Enfim, que desequilíbrio horrível viver assim, dessa maneira, implorando o bem, pensando no bem, querendo o bem de todos, querendo o seu bem, querendo a felicidade de todos e o mal sempre imperando entre todos, sempre vítimas do mal. De forma que a pessoa chegava, muitas vezes, a um certo ponto de desespero, que acabava descrente de tudo, descrente até de si mesmo, sem confiança em ninguém, sem confiança em si mesmo e dizendo: o mundo é um caos de misérias, é um mundo traiçoeiro. As traições são tantas que nos deixa estarrecidos e descrentes de tudo. Falam tanto na divina providência, invocamos tanto o bem e o mal sempre se multiplicando, e sempre todos tragados por ele. A divina providência nossa é divina providência que só está na imaginação, por nós sermos bons, mas não funciona, e por isso somos tragados pelo mal. Já somos maus de natureza, por sermos de matéria. Não sabemos o porquê disto, desta lama, que começa da água, gera da água e acaba terminando em água, derretendo tudo e acabando a vida.
Nunca houve quem nos desse uma explicação do porquê disto, a não ser agora, o racional superior, nos esclarecimentos do porquê de tudo isto. E hoje estamos vendo e sabendo quanto tempo de lutas perdidas com esta vida aqui da lama, porque matéria é lama. E a ilusão penetrou todos de tal maneira que estávamos todos cegos e bem cegos com as nossas artes, com as nossas invenções, com as nossas ornamentações. E se olhava para tudo isto e dizia: tudo muito bonito, tudo muito lindo, tudo muito belo. E o que adianta se a vida é amarga, se a vida é tão ruim, se o nosso corpo é lama, se nosso corpo é de matéria? O que adianta essa aparência toda? O que adianta essa fantasia toda? O que adiantam essas artes todas? Se daqui a bocadinho acabou-se a vida e fica tudo aí para iludir os demais. Esta nossa vida é uma vida que ninguém compreende, que ninguém nunca pôde compreender, porque somos tão miseráveis que somos feitos de lama podre. Matéria, uma coisa sem importância, uma coisa ridicularizada, uma coisa abaixo do ridículo. Por ser matéria, coisa de pouca duração, que acaba em pouco tempo. Para que tanta fantasia? Para que tanta ilusão? Para que tanta superstição? Para que tanto misticismo? Para que tanta papagaiada? Para que tanta arte? Para que tudo isto, se tudo acaba em nada? Se tudo acaba em nada, é um tudo aparente, e por ser um tudo aparente, o valor é nada. Mas, iludidos como todos estavam, cegos, formados pelas ilusões, só davam mesmo pela coisa quando eram vítimas de sofrimentos, quando eram tragados pelo sofrimento. Daí, o desespero, as agonias, a desilusão e a vontade, muitas vezes, de fechar os olhos e dormir e não acordar mais. Tudo por admitir uma vida falsa como se fosse real, uma vida falsa como se fosse verdadeira. E por ser falsa, todos recebendo os golpes cruéis, e daí a desilusão da vida e dizendo: a vida é uma ilusão. Mas, depois de tragado pelo sofrimento, a vida não gosta de ninguém, e por não gostar é que de uma hora para outra acabou-se a vida. Então, o que valem esses gestos todos que aparentam ser bons? Só aparenta ser bom. É sem gosto, somente traiçoeiro. E quem está iludido, cego de olhos abertos, quem não sabe divulgar, pensar, está obsedado e aí sofrendo as consequências, que são os martírios, martirizados por essa vida sem recompensa. A recompensa é o fim dela, é o extermínio dela. Portanto, hoje, mais ou menos todos sabendo o porquê desses fracassos, de ficarem assim como estavam, assim como são, encantados como verdadeiros palhaços num picadeiro, cada qual com as suas palhaçadas, cada qual com as suas sábias burrices do nada. O que é a matéria? Nada, porque matéria é lama podre. Então não vale nada. Mas fizeram dessa lama o quê? Queriam fazer dessa lama o que nunca puderam fazer, um paraíso. Fizeram, sim, um paraíso de lutas e sofrimentos sem recompensas. Então, tudo isto não passou, nem passa, de uma palhaçada, de um palhaço que não sabe nem sabia o porquê aí nasceu, nessa terra, e muito menos porquê nasceu e para que nasceu, sem saber o porquê nasceu do nada, sem saber o porquê se originou do líquido, sem saber o porquê está vivendo, porque vive aí dentro desse mundo. Então, não passava tudo isto de uma grande palhaçada, de uma porção de palhaços, cada qual com o seu modo de palhaçar. Um palhaçando de um jeito,
outro palhaçando de outro jeito. E assim, de uma infinidade de modos de palhaçadas, sendo então a terra um circo em que cada bicho e cada animal representa o seu papel. Um jardim zoológico, porque a terra é uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos e de todos os tamanhos. Portanto, a terra é um jardim zoológico, e assim os bichos se devorando uns aos outros, comendo uns aos outros, o mais forte se aproveitando do mais fraco, o mais forte se alimentando do mais fraco. Uma bicharada, um jardim zoológico, por serem bicheiras e produtos de bicho. Bicho de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todos os modos, de todos os feitios, de todas as cores. Enfim, um jardim zoológico, o bicho racional e o bicho irracional. Então, um jardim zoológico, e por serem bichos, não sabiam o porquê estavam vivendo aí, assim dessa maneira, horrivelmente. Ninguém sabia dizer o porquê viviam aí desse jeito, dessa forma. Gagos, atrasados como já foram, não sabiam pronunciar uma palavra. Se tornaram com o tempo uns papagaios. Não aprendendo nada, não sabiam nada. Outros, aprendendo pouco, sabiam falar pouco. Outros, aprendendo a falar muito, sabiam falar muito. Outros, aprendendo a falar bem, sabiam falar bem. E assim, uma infinidade de papagaios que não sabiam dar solução do porquê assim eram. E assim, todos em trevas, devido estarem aí dentro do fogo, do elétrico e magnético. A luz verdadeira do animal racional não é essa aí do fogo. Essa aí é a luz do fogo, aí das trevas. Portanto, o animal racional, enxergando por meio dessa luz do fogo, está em trevas, está dentro das trevas. Porque a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a planície racional. Então, esta é que é a verdadeira luz do animal racional, a luz racional, e não essa luz aí deformada, que deformou-se em fogo, ficando o animal racional assim, dessa maneira, assim desse jeito, devido a essa deformação. Então, se tornaram animais por estarem aí dentro dessa deformação. Agora, descoberta a origem de todos, e todos conhecendo a sua verdadeira origem, de racionais puros, limpos e perfeitos, por meio do conhecimento da imunização racional, vão adquirir a sua luz verdadeira, a luz racional. Uma vez conhecendo a sua verdadeira luz, vão ficar iluminados por ela e recebendo todas as orientações dadas pelo seu mundo de origem, a planície racional. Então, como já sabem, o fluido racional entrando na pessoa e o elétrico e magnético desligando-se do corpo da pessoa. A pessoa ficando iluminada por sua verdadeira luz. Então, aí, saiu das trevas. Estava em transe, porque estava enxergando por meio da luz deformada, a luz de fogo, o elétrico e magnético. Então, viviam em trevas. E agora, por conhecerem o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira luz, a luz racional, sairão das trevas. Agora estão no seu verdadeiro lugar, conhecedores do seu verdadeiro lugar com a sua verdadeira luz. A luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Então, iluminados por sua verdadeira luz, vão receber todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida. A luz do fogo é a luz das trevas. Portanto, estavam todos em trevas, falando em luz divina,
mas a luz divina das trevas é a escuridão. E por isso nunca puderam ver essa luz divina, nem sentir essa luz divina, porque nas trevas não há luz divina. Dentro do fogo, do elétrico e magnético, não há luz divina. Aí dentro do inferno, do fogo, dia e noite, só há trevas, e onde há trevas, não há luz divina. A luz divina não está nas trevas. Falavam em luz divina, mas ficavam somente na imaginação. Supunham que existisse como existe, mas não está aí nas trevas. Luz imaginária. Ficava só na imaginação de todos, porque todos estavam em trevas. Dentro das trevas não há luz divina. Dentro do fogo não há luz divina. Agora sim é que conhecem a luz divina, a luz racional. Mas para conhecerem a luz divina, tinham que conhecer em primeiro lugar o seu verdadeiro natural, que não conheciam, e a sua verdadeira origem, para aí então conhecerem a luz divina. Agora sim, conhecem a luz divina, a luz do outro mundo, que é a luz da origem do mundo de animais racionais. Esta sim é que é a luz divina. Agora sim estão sendo iluminados pela luz divina, a luz da verdadeira origem de todos, a luz do mundo racional, da planície racional. A luz racional, a luz divina, a verdadeira luz da eternidade. A luz divina é da eternidade, é dos eternos, da planície racional, e não aí do fogo, das trevas, do elétrico e magnético. Esta luz nunca veio ao mundo, está vindo agora. Ninguém nunca conheceu o seu verdadeiro natural. Ninguém nunca conheceu a sua verdadeira origem. Estão conhecendo agora. Ninguém nunca conheceu o outro mundo que deu consequência a esse. Estão conhecendo agora. Então, a luz divina nunca veio aí nas trevas. Então, todos de posse do conhecimento verdadeiro da sua origem, do seu verdadeiro natural, do natural de tudo e do natural de todos, dessa deformação, desse passo que deram para aprenderem e saberem fazer uso do seu livre arbítrio. E assim, está aí na terra o maior tesouro de todos, o maior brilhante de todos, a maior riqueza de todos, a imunização racional. Todos se entendendo e se compreendendo racionalmente, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. A felicidade imperando entre todos, o bem-estar, a tranquilidade, a paz, a harmonia. Enfim, tudo de bom, todos alegres, contentes, felizes, felicíssimos, por viverem como nunca viveram, como nunca pensaram em viver. Nunca pensaram que o mundo ia chegar a tal ponto. Só pensavam ao contrário, e o mundo ia de ruínas em ruínas. Todos pensavam que o mundo ia sempre de pior para pior. E agora, vendo e conhecendo a transformação que o mundo está passando, a satisfação de todos é incalculável, por ver o mundo aí, a terra, a caminho de ser um verdadeiro paraíso, pela imunização racional. E assim, todos orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio e o seu bem-estar aí na vida terrena, na vida terráquea, todos recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional, para o bem, para a felicidade. Se fosse no Espiritismo, diriam intuições, recebendo comunicações, mas o natural não é Espiritismo. Espiritismo é aí do elétrico e magnético. No Espiritismo, ninguém conhecia o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, vivendo todos aí em trevas, com a luz do fogo, e pensando que a vida fosse essa mesma,
e que essa fosse a verdadeira luz do animal racional, pensando que iam muito bem. Mas a luz racional é outra. Da luz do verdadeiro natural, a pessoa recebe todas as orientações precisas em qualquer lugar que estiver, onde estiver e como estiver, para o seu equilíbrio, para o seu bom andamento, a felicidade integral, a felicidade que sempre foi falada aí dentro do fogo, mas nunca encontrada. E agora a encontraram na imunização racional, por serem e por conhecerem a sua verdadeira origem de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, vejam quanto tempo perdido aí no elétrico e magnético, quanto tempo perdido aí nas trevas, sofrendo sempre. Sem garantias de nada, aí vivendo à mercê da sorte, à mercê das oportunidades. Enfim, uma vida sem sossego, por viverem nas trevas. Quem vive nas trevas, vive sofrendo. Quem vive nas trevas, não tem garantia. Quem vive nas trevas, é porque não sabe por que vive. Quem vive dentro do fogo é porque não sabe o porquê vive dentro do fogo. Senão, não ia viver dentro do fogo. Enfim, vivendo em trevas e julgando e pensando que estavam muito certos, e vendo a contradição sempre em si mesmos, a permanência do sofrimento, porque ninguém está certo, ninguém nunca esteve certo. Por estarem aí dentro de uma deformação, aí dentro das trevas, vivendo de experiências em experiências. Quem vive em trevas não sabe o que diz, não sabe o que faz, vive inconscientemente, vive variando sempre por estar em trevas. Quem está em trevas nunca está satisfeito com coisa alguma, como o ser humano que nunca está satisfeito, sempre insatisfeito, por viver em trevas, por viver dentro do fogo. E quem vive dentro do fogo, vive intranquilo, não tem paz, não tem sossego dia e noite, não tem satisfação, nunca está satisfeito, estão sempre insatisfeitos, por estar num lugar que não é o seu, como está o animal racional dentro do fogo, no lugar que não é dele, no mundo que não lhe pertence, no mundo que não é dele, e sim do animal irracional. E por ser o mundo que não é do animal racional, o animal racional nunca está satisfeito. Por muito bem que esteja, nunca está satisfeito, pois não está no mundo que é o seu. Aí, no elétrico e magnético, aí dentro do fogo, aí em trevas, vivendo insatisfeito, aborrecido, contrariado, sem garantia, perdido, aéreo, sem saber muitas vezes o que faz, vivendo inconscientemente, com medo, porque está no mundo que não é o seu. Então, tem que viver com medo, tem que viver desconfiado, tem que viver intranquilo, tem que viver de mentiras, porque está no mundo que não é o seu. Estando no mundo que não é o seu, não pode ter sossego, sofre. Todos sofrem, não há este que não sofra, por estar aí no mundo que não é o seu, por estar em trevas, aí dentro do fogo. Portanto, quem está nas trevas não pode ter sossego. Estão aí sem saber o porquê assim são, sem saber o porquê são mortais, sem saber por que sofrem tanto, sem saber o porquê de sua origem, sem saber o porquê do seu natural, porque dentro do fogo, em trevas, não podiam conhecer coisa alguma aí de dentro do elétrico e magnético. Agora, conhecedores do porquê de tudo isto, e conhecendo o seu verdadeiro mundo, que não conheciam, e a sua origem,
e o porquê estavam aí em trevas, vivendo porque tinham vida, mas não que tivessem prazer de viver, devido ao sofrimento irresistível, e não terem garantia de espécie alguma. Por isso, aí expostos a todo o sofrimento, por estarem em trevas, por estarem em um mundo a que não pertencem, o elétrico e magnético. O mundo do animal racional é cá de cima, a planície racional, um mundo muito diferente desse. Esse mundo é um mundo deformado, o mundo de fogo, em que tudo pega fogo, e todos pegando fogo aí dentro dessa fogueira. É o mundo sem sossego, dia e noite, cheio de asneiras e de paliativos, que não resolvem nada, paliativos aparentes, somente para ver se alivia um pouco, mas nem assim. E assim, vivendo com essa vida falsa, vivendo na expectativa, vivendo com medo de tudo, com medo de ser vítima disto, de ser vítima daquilo, de ser vítima daquilo outro, vivendo com medo de morrer disto, com medo de morrer daquilo, com medo de morrer daquilo outro, com medo de morrer assim, com medo de morrer assado, vivendo a vida toda com medo. Com medo, sim, porque ninguém quer morrer. Todos querem viver. Morrem porque não têm outro remédio. Morrem porque a vida não é esta. Se a vida fosse esta, não morriam, seriam eternos. Mas, por não ser a vida esta, é que tudo se acaba. Porque tudo é mentira, e por ser mentira, se acaba. Por viverem assim, nesta vida de mentiras, sem garantias, é que vivem todos desse jeito, horrivelmente, com medo de tudo, desconfiando de tudo, desconfiando sempre disto ou daquilo. Por viverem em falso, procurando meios e modos de se distrair com esses paliativos, mas nem assim. Distrações nunca resolveram sofrimentos de ninguém. São paliativos que mantêm, como sempre, a mesma situação de todos, a situação angustiante. Todos angustiados, todos vivendo porque têm vida, mas todos insatisfeitos. Nunca estão satisfeitos com coisa nenhuma. Agora, a luz racional iluminando todos os animais racionais, por ser a verdadeira luz do seu mundo de origem, a planície racional. Agora, todos de regresso ao seu mundo de origem, porque chegou a hora de todos regressarem ao seu verdadeiro mundo de onde saíram, a planície racional. Está aí, em mãos de todos, a estrada brilhante de outro mundo que deu consequência a esse, a planície racional, e todos com a bússola verdadeira de sua estrada certa nas mãos, todos a caminho da estrada da imunização racional para o seu mundo de origem. A verdadeira estrada para alcançar a eternidade, para chegar ao seu mundo de origem, a planície racional. Está aí o conhecimento racional, a estrada da imunização racional, a estrada racional, a estrada da planície racional, a estrada verdadeira do mundo de origem de todos. Todos de regresso ao seu mundo de origem, pelo conhecimento racional, pelo conhecimento do seu verdadeiro natural, pelo conhecimento da sua verdadeira origem, pelo conhecimento de onde saíram, por que saíram, como saíram e para onde retornarão e como retornarão. Está aí, em mãos de todos, a estrada verdadeira, a estrada racional, a estrada que era desconhecida de todos, o que é justamente aquela por onde vieram, para essa terra, e ninguém sabia. Para onde vão, muito menos, ninguém sabia responder. Hoje, todos sabendo responder, cientes de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão, o princípio dessa deformação e o fim dela,
e agora o conhecimento em mãos de todos. E assim, está aí o conhecimento completo do porquê desse mundo deformado, do porquê estavam aí dentro do fogo, do elétrico e magnético, do porquê não se conformavam de serem assim, sofredores e mortais, do porquê de toda essa existência deformada, dessa vida angustiosa. Viverem a vida toda sem saber por que aí viviam. Dentro do fogo, dentro do elétrico e magnético, tinham mesmo que viver angustiados, por não poderem desvendar os mistérios, os enigmas. Então, ficavam angustiados, por não terem solução do porquê viviam aí, pisando nesse chão, sem saberem porquê, vivendo todos com medo, todos assustados, todos sem garantias, as enfermidades, a revolta da natureza, enfim, uma vida angustiosa, por viverem todos no ar, por viverem todos pisando em falso, com uma vida falsa, e por isso, sem esperar, perdem-na de um momento para outro. Assim, todos no ar, todos angustiados, por saberem que são condenados à morte, sem saberem por quê. O que é que fizeram para terem essa condenação com que ninguém se conforma? Ninguém se conforma com a morte. Morre porque não há outro remédio. Então, angustiados a vida toda, perguntando: o porquê que somos condenados à morte? E ninguém sabia responder por quê. Porque ninguém sabia o porquê aí estavam vivendo. Ninguém sabia por que foi feito assim. Ninguém sabia por que estava aí vivendo, perdido nesse mundo. Ninguém conhecia a sua origem. Ninguém conhecia o seu natural. Ninguém sabia responder, e as angústias continuando. Todos aflitos, querendo saber por que são condenados à morte. Ninguém respondia, e ninguém sabia responder. Hoje, todos sabendo por quê, quais foram os primeiros passos criminosos que deram. Hoje, todos sabendo o crime que cometeram. Saíram da planície que está cá em cima. Entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram advertidos, chamados à atenção, mas não quiseram retroceder. Entraram por livre e espontânea vontade por esse pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, devido ao livre-arbítrio que todos tinham e têm até hoje. Mas não sabiam que as consequências seriam essas, porque esse pedaço também era um pedaço puro. Não estava pronto para entrar em progresso, mas era um pedacinho puro, como toda a planície. Então, uns tantos entraram por livre e espontânea vontade e começaram a progredir por conta própria. Foram chamados à atenção, pois aquele pedaço não estava pronto para entrar em progresso, mas teimaram e quiseram progredir por conta própria. E o resultado foi esse, catastrófico, que aí está, que eles não esperavam. Foi um passeio que quiseram dar aí embaixo. Agora, terminado o passeio, está aí a estrada do regresso ao mundo de origem, a planície racional. Está aí a estrada racional, imunização racional, que quer dizer unir-se aos puros do mundo de sua origem, a planície racional. Está aí porque ficaram deformados, e daí mortais, a origem e a causa de serem mortais, a deformação fora do seu verdadeiro natural, fora de sua verdadeira origem, fora do seu verdadeiro mundo de origem. E por ficarem deformados, é que ficaram desconhecidos de sua origem e do seu verdadeiro natural. E agora, conhecendo o seu verdadeiro natural, sua verdadeira origem, todos de volta ao seu verdadeiro mundo, a planície racional. São animais racionais de origem racional. Tornaram-se animais por se deformarem. E agora acaba a angústia de todos, por conhecerem o porquê eram mortais,
por estarem fora do seu natural, por estarem deformados em animais, aí dentro do elétrico e magnético. Agora, na estrada de volta ao seu mundo de origem, não deixem de ler e reler sempre, para se imunizar o mais depressa possível, os livros Universo em Desencanto. O animal racional tinha que chegar, com o tempo, a conhecer sua verdadeira origem. Agora chegou o tempo e a época do animal racional conhecer a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural. E assim está aí a imunização racional. Veja a desolação do mundo e grande espanto. O grande espanto, sim, por conhecerem o que estão conhecendo. Abismados, admirados, como quem diz. Essas soluções já há muitos pensavam, mas não sabiam como podiam encontrá-las. E hoje, encontrando tão naturalmente, tão simplesmente. O espanto de muitos é muito grande, a admiração de muitos é muita, o impacto de muitos é muito grande, a emoção de muitos é muito grande, por ver e saber o porquê dessa vida de papagaios, dessa vida que muitos julgavam saber muito, esquecendo que não sabiam nada. E hoje estão vendo que nada sabiam mesmo. Não sabiam nada porque desconheciam o porquê desse nada. Desconheciam as bases verdadeiras da origem, as bases verdadeiras naturais. E assim sendo, não podiam resolver o ideal, que é conhecer o que estão conhecendo, é saber o que estão sabendo. Pois o saber do nada não podia adiantar nada. Era ficar como estavam, mantendo os mistérios, vivendo de coisas imaginárias, não sabendo e não conhecendo de onde surgiram, só imaginando. Hoje, estão sabendo que a cabeça é um relógio ligado ao fluido elétrico e magnético, o causador das imaginações e das intuições, porque não há efeito sem causa. Vivendo tanto tempo perdido que não podia ser de outra forma, só mesmo dentro de uma base a que não pertenciam, a base do elétrico e magnético. E assim, felicíssimos para o resto da vida, agora todos sabendo por que estão vivendo, não sabiam por que viviam, e hoje estão sabendo por que aí viviam e o porquê desse tudo encantado. Encantado quer dizer misterioso, vive sob mistério, sob o encanto. Mistério e encanto são a mesma coisa. Agora, aí em mãos de todos, as soluções de todos esses mistérios, de todo esse encanto, de todos esses enigmas. Enfim, felicíssimos, mais do que felicíssimos, por saberem e terem certeza do porquê estão vivendo.